3, 2, 1. Boa noite, gente. A gente vai começar a falar sobre métodos ágeis. É um treinamento oferecido pelos alunos de engenharia de software do curso de sistemas de informação, onde aqui nós temos Gabriele, Gabriel Dava, João Vitor e Yasmin. Então, é, hoje, né, como a Gabi já falou, a gente vai falar, né, sobre métodos ágeis. Então, a gente vai estar passando, né, para poder dar um contexto, né, para vocês poderem entender e também poder ajudar vocês a, né, poder botar em prática melhor aí no decorrer, né, da carreira de vocês e no dia a dia de vocês. Então, pode passar, Gabi. Então, primeiro eu queria começar com uma reflexão, né? Durante a nossa carreira, a gente passa por muitos projetos, né? A gente elabora muitas coisas, né? E no início, né? Muitas vezes a gente planeja muitas coisas que parecem ser muito grandiosas, ou então, né? Às vezes você está dentro de um projeto e alguém te sugere algo muito grandioso que parece ser muito bom, mas no decorrer e mais para o final a gente percebe que não foi muito bem planejado, né? Não seguiu ali, né, a linha de raciocínio que deveria seguir, que parecia ser algo muito grandioso, mas não é assim, né? Essa imagem ilustra bem, né? Tipo, você começa desenhando ali algo assim muito bonito, realístico, né, tal, mas no final, na correria, você precisa terminar, você faz de qualquer jeito, né? E é muito corrido mesmo, né? Em alguns momentos você, né, tem tarefas que você precisa entregar a tempo e tal, então em muitos momentos a gente faz pegar nessa situação. Pode passar, Gabi. Né? Então, esse modelo, né, que a gente chama de cascata ou waterfall, né, mostra um pouco, né, dessa rigidez, né, que a gente tinha, né, com os métodos antigos, né, ou tradicionais, que a gente chama, né, que tinha que ir sempre passando de uma parte para outra, não podia começar outra parte enquanto não chegasse, né, de outro lugar. Então, como se tivesse uma escadinha, né, e só testava lá no produto final. E às vezes no produto final você ia falar com o cliente, ele se frustrava, e aí seu trabalho foi, né, em vão, então tipo, né, ele não teve contato durante, né, o projeto, né, então ele acaba se frustrando e você acaba desperdiçando muita coisa que você fez. Então a gente vê que não tem, né, aqueles pontos positivos, né, de modelos que vão fazer com que o cliente esteja satisfeito no final. Pode passar. Com tudo que o João falou, foi criado em 2001 o Métodos Ágeis, que é para substituir os modelos tradicionais que existiam antes. A ideia central desses modelos é muito simples, é entregar as tarefas de forma contínua, incentivar a colaboração entre as pessoas e estar sempre pronto para se adaptar. Ele é um método ideal para ambiente dinâmico, onde as mudanças acontecem com frequência e precisam ser encaradas com naturalidade. Esse modelo AGE, foi desenvolvido tem quatro bases que são o que eles fazem sempre. O indivíduos e interações mais do que o processo de ferramentas, o software em funcionamento mais do que a documentação abrangente, a colaboração com o cliente mais do que a negociação de contratos e responder às mudanças mais do que seguir um plano. Pode passar. Os principais métodos ágeis que existem é o Scrum, o Kanban e o XP. O Scrum é conhecido, organiza o trabalho em ciclos curtos, chamados sprints, que duram em torno de 4 semanas. O Kanban é tipo um quadro visual com colunas do que fazer, do que a fazer ou concluir. Já o XP é focado para especialmente de qualidade de código. São práticas que estão em testes automatizados e integração contínua. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre algumas vantagens e alguns desafios sobre os métodos ágeis. Começando pelas vantagens, nosso primeiro tópico são as entregas frequentes e incrementais. Ou seja, em vez de você esperar o projeto inteiro ficar pronto, você pode entregar partes menores com mais frequência. No caso, isso vai gerar valor mais cedo e facilita também na parte de ajuste, né? Na parte de adaptação contínua a mudanças. Basicamente, o time ele consegue mudar de direção rapidamente, se seja o cliente ou o mercado exigir, né? O cliente participa durante o processo. Então, o cliente ele pode dar o feedback constante, né? E ajudar esses requisitos em tempo real. E aí isso pode reduzir o risco de, vamos supor, entregar alguma coisa que não atende a expectativa. Então é um ponto bem interessante.
Outro ponto também é a comunicação e o feedback, que as equipes elas devem conversar o tempo todo, né? Seja por reuniões, revisões, e isso ajuda a identificar e corrigir os problemas o quanto antes, né? Fechando a parte de vantagens, a gente tem a parte de equipes mais engajadas e autônomas. Ou seja, os times, as equipes, elas podem decidir mais por conta própria, que pode motivar ainda mais e agilizar as tomadas de decisões. Agora falando um pouco sobre os desafios. Primeiro, exige uma mudança de mentalidade, né? Ou seja, você precisa abandonar entre aspas, o pensamento linear e aceitar algumas incertezas, né? E muitas pessoas têm dificuldade com isso. Pode causar resistência à mudança. Dá o exemplo de algumas equipes ou até gestores preferem modelos tradicionais, como que foi mencionado anteriormente, né? Que é o cascata, que é uma resistência bem comum no início dessa transição para o método ágil. Nem sempre é fácil conciliar prazo e escopo. Então, como o escopo ele pode mudar de uma hora para outra, é complicado você prometer tudo com uma data fixa. Então, as expectativas elas têm que estar sempre muito bem alinhadas, né? Nem toda empresa está preparada culturalmente. Então, empresas que elas são muito, como é que pode dizer, hierárquicas, elas têm dificuldade, né, com agilidade. Então, essa cultura dessa empresa tem que apoiar tanto a colaboração quanto a flexibilidade, né? E é difícil manter o equilíbrio entre agilidade e controle. Por exemplo, se você dá mais liberdade para o time, você pode perder o controle ali se não tiver uma certa disciplina. Então, eu digo que o segredo está no acompanhamento constante. Então, seria isso a parte do desafio. Pode passar, Gabi. Aqui a gente tem uns casos de sucesso. A gente citou 3 exemplos. O primeiro é o Nubank, né? Que é um banco brasileiro que é reconhecido que revolucionou, né, a parte de experiência do usuário, inovação. E no exemplo deles, eles adotam um modelo de squads, que os times trabalham com ciclos curtos de entrega, né, os sprints, e entregam melhorias constantes no aplicativo. Temos o Spotify, que o Spotify ele usa um modelo próprio, que eles têm quatro tópicos, que são os squads, os chapters, os tribes e os guilds. Resumindo, eles priorizam a autonomia com alinhamento. Ou seja, cada squad toma uma decisão técnica, mas todos vão seguir a visão da empresa como um todo. E temos um LEDs, né, que é o exemplo do nosso Ivo Serra, que por parte minha, eu nunca fiz parte do LEDs, né, mas eles podem usar vários tipos de métodos ágeis. Vamos supor, um Scrum, um Kanban. Eles usam Kanban lá dentro, licença da. Isso. Então, lá no LEDs eles usam Kanban para poder evitar retrabalho, visto que os alunos, assim, já têm as demandas da faculdade, né? Então, para evitar esse excesso de demanda do aluno, eles tentam usar esses quadros primeiro, para aplicar um pouco da prática que aprende dentro do curso, e segundo, para poder evitar o retrabalho e fazer com que esse aluno, o pouco tempo que ele tem dedicado ao LED, já seja tipo, um tempo muito aproveitado. E aí, continuando agora, já que eu terminei a fala do Dávio, a gente vai fazer uma dinâmica interativa, né? A ideia era fazer presencial, mas a gente vai fazer por aqui. Quando a gente fala de métodos ágeis, a gente fala de colaboração, adaptação, né? Colocar agilidade no processo, evitando o retrabalho. Então, a simulação aqui vai ser que a gente vai desenhar numa folha, a gente vai ter quatro colunas, que é uma de a ideia central, uma ideia central, persona, e aí as duas próximas que vão ser mais o projeto aqui que a gente vai trabalhar, que é o backlog e a prioridade. A ideia central do projeto que a gente vai propor é um aniversário surpresa. E aí a persona, que a gente queria que vocês, caso pensem assim, pensem no aniversário surpresa da mãe de vocês.
Aí vocês têm que propor no backlog 5 tarefas e na prioridade reaproveitar essas 5 tarefas. Agora, tipo, escreve do que você pensa 5 tarefas, ou mais até. Pensa nas tarefas que você vai precisar para fazer o aniversário. Pensa nas tarefas que você vai precisar fazer um aniversário surpresa. A partir dessas tarefas, a gente quer que vocês numerem de acordo com o que você chama de prioridade e apresente para a gente depois essa visualização. Por que isso? Porque como no Scrum a gente trabalha, no Scrum, no Kanban, nos métodos ágeis, a gente trabalha por uma certa prioridade daquilo que é importante, a gente, em teoria, vai começar a trabalhar de cima para baixo, né? E assim vocês teriam uma organização do que fazer, sem atropelar o processo, mas assim, sem também sobrecarregar ninguém. E a partir daí vocês conseguiriam, né, uma vez que você já tem a prioridade, nomear uma equipe, nomear para quem iria. Então, se vocês puderem fazer isso pra gente, compartilhar depois, seria bem interessante. E é isso também nosso trabalho, gente. Deixa eu voltar aqui. Essa é a ideia de métodos ágeis que a gente queria dividir com vocês. Muito obrigada a todos.